E aí, gurizada, eu sou o Victor e no vídeo de hoje vamos ver craques que jogam em seleções ruins que vão disputar essa Copa do Mundo de 2026. Então já deixe seu like, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e comente aqui embaixo qual desses jogadores você gosta e se a seleção dele pode ir longe nessa Copa. Enfim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Christian Pulisic é um jogador de 27 anos norte-americano que atua como ponta direita ou meia. Atualmente ele joga pelo Milan. Com o apelido de Capitão América e às vezes LeBron James do soccer, ele é estrela e capitão da seleção dos Estados Unidos. Ele possui 33 gols em 85 jogos. Vocês podem estar pensando que eu sou louco de colocar o Pulisic aqui. E eu concordo, ele não é um craque. Mas para mim é um ótimo jogador. Porque aquele que vos fala se trata de um torcedor do Milan. Então eu acompanhei o Pulisic na melhor temporada dele. E eu vou trazer o número para vocês aqui. Foi na temporada 24-25, temporada passada, onde em 51 jogos ele fez 20 gols e deu 12 assistências, 32 participações no total. Podemos deixar aqui a comparação com o jogador mais midiático do Milan naquela mesma temporada, que foi o Rafael Leão, que naquela temporada, em 54 jogos, fez 12 gols e deu 13 assistências, 25 participações no total. Sendo revelado no Borussia Dortmund, ele teve a histórica transferência de 73 milhões para o Chelsea em 2023, sendo considerado o norte-americano mais caro da história. Ele foi campeão da Champions, do Mundial e da Supercopa UEFA com o Chelsea, ganhou uma taça da Alemanha com o Borussia Dortmund e também ganhou uma Supercopa da Itália com o Milan. Pois é, o Milan vive em decadência, vocês queriam o quê? Então assim, o Pulisic não é um craque, com certeza não é um craque. Porém, na minha opinião, na temporada passada ele foi o melhor jogador do Milan, ok? Então isso é o suficiente para me considerar ele um ótimo jogador. Eu vi os jogos dele, eu sei que ele é muito bom. E obviamente a seleção dos Estados Unidos é uma seleção fraquíssima, que mesmo jogando em casa não faz tanta diferença assim. Apesar que meteram 5 no Uruguai, é bom ressaltar. Mas mesmo assim é complicado. Apesar que também o grupo deles não é um grupo tão difícil assim. Na minha opinião, é um grupo até que acessível, se eles manterem a cabeça no lugar. Manter a cabeça no lugar é foda, né, velho? Os caras não tem qualidade de manter a cabeça no lugar. Vamos dar uma passadinha nos números do Pulisic na atual temporada, 25-26, para ver como é que ele chega para essa Copa do Mundo. Bom, em 37 jogos, ele fez 11 gols e deu 5 assistências, 16 participações no total. E são números abaixo, mas tem explicação para isso. Pulisic conviveu com lesões nessa temporada, o que, descalibra a temporada de um jogador. Ele perdeu muito tempo e quando voltou não estava 100%. E sem falar que pela seleção, os Estados Unidos não teve que disputar nada para se classificar para a Copa, afinal de contas eles são um país sede, então teve pouquíssimos jogos. Sadio Mané é um jogador senegalês de 34 anos. Atualmente ele joga pelo Al Nassr, ao lado do Cristiano Ronaldo. Além de ser o maior artilheiro e principal líder da seleção de Senegal, com 55 gols em 127 jogos. Após ficar fora da Copa de 2022 por lesão, Mané confirmou seu retorno em 2026. Sua melhor temporada foi pelo Liverpool, em 18 e 19, onde em 61 jogos, jogo pra caramba, ele fez 30 gols e deu 6 assistências, 36 participações no total. Nessa mesma temporada foi onde ele conquistou a Champions League pelo Liverpool e a chuteira de ouro da Premier League. Na atual temporada ele teve 42 jogos, deu 12 assistências e marcou 17 gols, 29 participações no total. E nessa atual temporada ele foi campeão da Liga Saudita e campeão da Copa Africana de Nações, numa atuação de capitão. Quem entendeu, entendeu. Na sua carreira ele tem muitos títulos, os principais sendo a Champions 18 e 19, já citada anteriormente pelo Liverpool, a chuteira de ouro, também citada anteriormente da Premier League, e também ganhou a Premier League 19 e 20 pelo Liverpool, e o Prêmio Sócrates por suas ações em Senegal. Porém, precisamos ser sinceros aqui. A seleção do Mané é uma boa seleção? Na minha opinião, é uma seleção razoável. Temos a ver alguns bons jogadores, como por exemplo Nicolas Jackson. Mas a questão é bem simples. A disparidade
pro Mané do resto da equipe é muito grande. Sem o Mané, a seleção de Senegal, a verdade é que não seria nada, com todo respeito a Senegal. E não precisam se sentir maus com isso, porque o Mané é um craque. Ele é muito acima da média. Assim como a seleção brasileira nos últimos anos não seria nada sem o Neymar. Então é bom ressaltar aqui que muitas vezes a seleção não é que ela seja necessariamente horrível, desprezível, não. Mas é que sem esse craque, a seleção com certeza seria muito abaixo do que ela é com ele. Entende? Então essa disparidade que a gente demonstra aqui. Claro que tem seleções, por exemplo, a Argentina, ela obviamente vai ter uma disparidade pro Messi, porque o Messi é um dos maiores jogadores da história. Só que sem o Messi, a Argentina ainda assim seria muito boa. O jogador Mohamed Salah encerrou sua história de 9 anos jogando com a camisa do Liverpool em maio de 2026. Aproveitar que estávamos falando do Mané, já vamos por aquele que foi o grande parceiro dele por tanto tempo assim, e que com a saída dele de fato encerrou o trio Mané, Salah e Firmino. O jogador atualmente está concentrado na disputa da Copa do Mundo de 2026 pela seleção do Egito, onde ele é o maior jogador e o maior artilheiro. A sua melhor temporada foi a temporada 17-18 pelo Liverpool, onde ele em 58 jogos marcou 50 gols e deu 16 assistências. No total, 66 participações em gols. Que absurdo. E uma menção honrosa para a temporada passada, onde ele também destruiu. Para a Copa do Mundo, o Salah chega nessa atual temporada com 47 jogos, 16 gols e 12 assistências, o total de 28 participações. Uma temporada que, em geral, ele jogou muito mal, principalmente tendo em vista a temporada passada que ele fez, que eu mencionei anteriormente, onde ele foi um dos melhores jogadores do mundo. Sério, teve um jogo do Liverpool que eu assisti, eu não vou me lembrar agora qual que é o adversário. Mas enfim, o Salah ele destruiu naquele jogo. Tava meio tarde, então eu tava com um pouco de sono. Mas eu lembro que ele jogou muito, muito mesmo. E ele estava imparável. E aí corta para essa atual temporada, onde ele foi muito mal, não jogou o que se esperava dele. O time do Liverpool, em geral, para mim foi uma grande decepção. Ok, foi um time que jogou muito mal, na minha opinião, e que deixou muito a desejar. O Szoboszlai, para mim, foi o melhorzinho ali. Então, gente, eu nem preciso dizer nada, né? A seleção do Salah, o Egito, para mim é uma seleção que parece ser uma seleção boa, que está no nível do Marrocos e até de Senegal, que são as melhores seleções africanas do momento, né? Mas que na realidade não está. A seleção do Egito é uma seleção horrível, ok? Na minha opinião, é uma seleção que joga feio, que parece que não é bem treinada. Tudo isso se confirmou o quão ruim era a seleção do Egito para mim a partir do momento que eu assisti Egito e Rússia. Não me lembro quanto que ficou o placar, sinceramente, mas eu sei que foi um dos piores jogos que eu vi na minha vida. E se a sua seleção faz um jogo de igual para igual com a Rússia, tem algo de errado. Tem algo de errado. Então, assim, realmente, e tudo isso piorou ainda com o amistoso do Egito contra a seleção brasileira. A seleção brasileira conseguiu se complicar, né? Como sempre. Atualmente está desse jeito. Mas o Egito não construiu nada. Eu nem me lembro, sinceramente, peço perdão, mas eu não me lembro se o Salah chegou a entrar em campo. Entende? E, bom, se ele não entrou em campo, mostra que a seleção jogou mal e que sem ele ela não é nada. E se ele entrou em campo, mostra que até com ele ela não é nada. Mas o Salah é um jogador extra classe. Mesmo ele tendo feito uma temporada ruim, pode-se esperar que ele resolva assim jogos, porque ele é um craque geracional. A temporada passada foi um dos melhores jogadores. Se eu não me engano, ele ficou em quarto ou quinto na Ballon d'Or, que não é mérito para nada, tá? Esse prêmio já perdeu a credibilidade faz muito tempo, mas a temporada passada foi justa, tirando o fato do Rafinha não ter ficado em segundo, que para mim, na minha opinião, ele deveria ter ficado em segundo, mas esse não é o tópico principal. O tópico principal é o Salah, e na minha opinião, merecidamente, ele ficou em quinto ou quarto lugar, não me lembro direito. Mas o Salah ele é um jogador extra classe. Essa temporada foi muito mal, a seleção dele é péssima, então vamos ver como é que vai ser na Copa do Mundo. Agora vamos falar de uma seleção um pouquinho maior, mentira, bem maior, que é a seleção do Uruguai com Federico Valverde. Sim, pode estar parecendo um absurdo eu colocar o Valverde nessa lista, eu sei. Só que recentemente eu fui ver a convocação do Uruguai e sinceramente, que convocação!
o único jogador de fato extra classe a nível mundial é o Federico Valverde. Na minha opinião, é o Valverde, ok? E tem também uma questão aqui, que pra mim, o Arrascaeta até poderia entrar também como um craque e tudo. Ok, vamos colocar que considero ele um craque. Mas, cara, eu recentemente, quando eu coloquei ele aqui na lista, eu vi a notícia de que o Arrascaeta tinha se lesionado, ok? Eu vi essa notícia e por isso eu decidi colocar o Valverde. Porque se com o Arrascaeta o Valverde já era o craque disparado, sem o Valverde, então, nossa senhora. Cara, acabei de perceber que eu fiz o vídeo inteiro até aqui usando fone. Eu uso fone porque o microfone, como ele é barato, ele não me deixa ouvir o que eu tô falando. Então eu coloco o fone para caso eu queira ouvir alguma coisa, eu coloco o fone e dá para ouvir, né? Só que eu não devia estar usando agora. Enfim, peço perdão. Mas vamos lá. O Valverde, ele é um caso interessante, porque ele é um craque, ninguém discorda disso. A gente vai ver os números dele daqui a pouco, né? Ele é capitão do Real Madrid, às vezes, né? E com a saída do Carvajal, provavelmente vai ser capitão mais vezes. E, cara, sinceramente, a seleção do Uruguai se tornou uma seleção decadente. Eu falei sobre os Estados Unidos ter goleado o Uruguai, né? Que é um vexame. Eu não me lembro quando ficou o jogo, vou colocar aqui, não me lembro. Mas só isso por si só já mostra o quanto que o Uruguai é uma seleção que está em decadência, né? Não que isso seja algo recente. Na maior parte da história do Uruguai, com todo respeito aos uruguaios que estão vendo esse vídeo, que eu sei que estão aí assistindo, o Uruguai, ele se apequenou, ok? O Uruguai foi muito grande no passado. Nos últimos anos, nas últimas décadas, o Uruguai se apequenou e mesmo que tenha produzido bons jogadores como Soares, o Forlan, entende? O Cavani. Então, produziu bons jogadores, mas nunca, sabe? Tanto que não ganhou uma Copa recentemente, né? Vive das Copas do passado e das Olimpíadas. Enfim, mas o Valverde, para mim, ele é um craque que, sem o Valverde, a seleção do Uruguai seria só mais uma seleção aqui da América do Sul. A verdade é essa. Tem o Canóbio também, né? Eu gosto do Canóbio. Na atual temporada 25-26, em 53 jogos, ele fez 10 gols e deu 13 assistências, jogando de lateral/volante. E também é bom ressaltar que ele conviveu com lesões nessa temporada. A sua melhor temporada foi a de 22-23, onde ele em 67 jogos marcou 13 gols e deu 7 assistências. E teve 88,4% de precisão de passes. Eu não sei por que eu coloquei essa como melhor temporada, mas enfim. Bom, os títulos dele, os títulos principais são 2 Champions, 2 Mundiais, 3 da Ligas e uma Copa del Rey. E numa dessas Champions ele deu uma assistência pro gol do título. Como eu falei anteriormente, eu coloquei o Valverde nessa lista porque a seleção uruguaia não teve tão bons jogadores assim convocados. O Arrascaeta, quando eu fiz a lista, ele estava fora, né? Agora possivelmente ele vai jogar alguns jogos, mas ainda assim não é o craque nível mundial, assim como o Valverde, e o Soares não foi convocado. A gente tem aqui alguns destaques, né, como o Ugarte, o Canóbio e o Ronald Araújo, do Barcelona, o Canóbio do Fluminense, enfim, mas a gente sabe que não chegam no nível, de fato, do Valverde, que, na minha opinião, no mundo atual, é um dos melhores, se não for o melhor volante que você tem disponível aí no futebol mundial. E ainda é jovem, né? E agora a gente vai falar dele, Viktor Gyökeres, o centroavante do Arsenal e da seleção sueca, de 27 anos. 27 anos não é possível. Cara, eu podia jurar que ele era mais novo, velho. 58 jogos e marcou 63 gols, meu Deus, misericórdia. A melhor temporada do meu xará foi a temporada 24-25, onde em 58 jogos ele marcou 63 gols e deu 18 assistências, misericórdia. Pelo Sporting, de Recife. Mentira, de Portugal. Para a Copa do Mundo, nessa temporada atual, o Gyökeres ele chega com
51 jogos, 30 gols e 4 assistências. Uma temporada bem abaixo. Mentira, bem abaixo não. Uma boa temporada, só que ele só começou a jogar bem no final dela. Mas dane-se, o Arsenal foi campeão da Premier League. Porém, para a temporada antiga dele, para quem olha assim vai falar, foi abaixo, hein? Na minha opinião, não foi, porque ele jogava numa liga mais fraca, e agora ele foi para uma liga melhor, e mesmo assim conseguiu ter bons números. Então, para mim, o Gyökeres ele está sendo muito subestimado aí. Para mim, ele jogou até que bem, só que ele demorou para engrenar. Isso é normal. Chegou num time novo, numa liga mais forte. Para mim, isso é normal. Bom, o Gyökeres também tem ao lado dele, na seleção sueca, de jogadores bons, de fato, acima da média, o Isak. Mas para mim o Isak ele decepcionou. O Gyökeres é melhor que o Isak, na minha opinião. E o Liverpool decepcionou muito nessa temporada. O Isak para mim foi uma decepção. Então para mim o Gyökeres ainda assim continua sendo o craque de uma seleção ruim. Né? E a gente sabe que a Suécia no passado tinha sim tradição no futebol, hoje em dia não tem mais. Eu gostaria de fazer aqui uma menção honrosa ao Luka Modric, que é um craque, a gente sabe, um dos maiores meio-campistas dessa geração, se não for o maior. Só que para mim a Croácia é uma seleção que tem elenco, que entende? Que sem o Luka Modric consegue se virar. Apesar que tomar um quarto pra gente, eu entendo. Só que, enfim, a Croácia não é uma seleção tão ruim quanto as outras que eu citei aqui. A gente tem também alguns craques de seleções fracas que não foram para a Copa. Isso mostra o quão fracas essas seleções são e que esses craques não conseguiram decidir tanto quanto poderiam. Então a gente tem o Szoboszlai, da Hungria, a gente tem o Oblak, a gente tem também o Lewandowski, com a Polônia. Enfim, e temos também o maior exemplo aí, que é o Donnarumma, com a Itália. Porque a Itália não é uma seleção pequena, né? É uma seleção gigantesca. Na minha opinião, brigando ali com a Alemanha, é a segunda maior seleção do mundo e não vai para a Copa. De novo. Isso que é o pior, de novo. E, infelizmente, o Donnarumma não conseguiu decidir para a Itália. Mas essas seleções, vou fazer só menções honrosas aqui, porque o nosso foco mesmo são seleções que estão na Copa. Então, tchau, Itália. E, bom, é isso. E me diz aí, cara, qual dessas seleções que mesmo tendo só esses craques aí, de fato de jogadores acima da média, podem bem. Qual dessas seleções que vai mais longe? Não vale a Croácia do Modric, tá? Mas você tem o Uruguai, que eu citei, você tem a Suécia, você tem, deixa eu ver, os Estados Unidos, entende? Então você tem um monte de seleções aí. Me diz aí qual dessas que pode ir bem, né? Eu apostaria as minhas fichas ali no... O Uruguai para mim vai decepcionar, então eu apostaria ali minhas fichas em Senegal. Eu acho que Senegal pode surpreender ali no grupo que tá. Todo mundo tá falando da Noruega, mas eu vou fechar com os meus manos senegaleses depois daquele episódio que aconteceu na Copa Africana de Nações. É Senegal. Mas enfim, eu acho que os Estados Unidos podem fazer uma graça. Eu acho que eles têm condições de passar sim. Enfim, mas é isso. Né? O Uruguai pode não me decepcionar tanto quanto eu tô esperando. E, bom, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que eu pedi para vocês comentarem. Ou comenta qualquer coisa também, já ajuda no vídeo. Se aparecer o botão de hypar, vocês hypam. Compartilhe o vídeo aí e me siga na minha rede social, vai estar aqui na descrição. Se quiser acompanhar os bastidores, meu dia a dia, esse tipo de coisa, ok? Muitíssimo obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. Vocês são 10. E, bom, é isso. Eu sou o Victor e até logo. Eu devia ter colocado o Brasil com o Hendrick.